Olá, olá, boa noite, pessoal. Chegando por aqui a Josiano, Luciano, Mili, Natália, muito bem-vindos. Boa noite a mais um encontro, nosso encontro semanal, sempre às quartas-feiras. O pessoal está chegando. Hoje, pessoal, é um dia muito especial. A gente vai conversar acerca de um tema muito pertinente a toda essa prática trabalhista. Temos convidada especial, a professora Jane, para estar falando conosco acerca dessa questão previdenciária. Aproveito, pessoal, para lembrar que ainda não se inscreveu na jornada prática em audiência trabalhista. Semana que vem nós temos o nosso evento 100% gratuito e online, onde você vai sair do zero e vai aprender a conduzir uma audiência trabalhista com perfeição. O evento ele será composto de 3 aulas e a gente vai passar por todas as fases, por todas as etapas da audiência trabalhista. Começamos com as nossas lives de aquecimento na sexta-feira, então se você ainda não se inscreveu, o link está na bio da inscrição. O pessoal está entrando, enquanto isso, vou chamar aqui a nossa convidada, para que a gente possa estar falando aí sobre acordos, né, repercussão previdenciária desses acordos trabalhistas. A gente está abordando essa questão, né? Ah, faz acordo, tem contribuição previdenciária, não tem. O que incide, o que não incide. Deixa eu chamar aqui a nossa. Já convidá-la aqui. Enviando aqui o convite. Como é que tá aí o pessoal de som? Som e imagem, estão me ouvindo bem? Me dê aí um retorno. Estão conseguindo ouvir bem, pessoal? Imagem e som. Ah, Joia, aguardando só um pouquinho aqui, a professora Jane, que vai dividir esse momento, entrar aqui. Enquanto isso, né, pessoal, só lembrando que hoje, né, qual é o nosso tema de hoje? Hoje a gente vai tratar dessa questão da repercussão previdenciária, das consequências previdenciárias quando é formalizado o acordo trabalhista. A gente vai ver, né, qual é a incidência, quem é o responsável pelo pagamento, quem não é o responsável, quem paga, quem não paga, né, isso fica a cargo de quem, qual é a base de cálculo para o recolhimento dessas contribuições previdenciárias. E quem vai estar, né, compartilhando aqui todo esse conteúdo com a gente é a professora Jane. Só um pouquinho que ela deve estar aqui ingressando. Lembrando para quem está chegando agora, estão abertas aí a audiência trabalhista, o nosso evento que já é semana que vem, pessoal. Então, o link de inscrição está na bio. Um evento 100% gratuito online, onde você vai aprender tudo do zero, né, e vai sair capacitado para conduzir uma audiência trabalhista com perfeição. Tá bom? Ó, a professora já está por aqui, a professora Jane. Já enviei aqui o convite para ela. Olá, professora, boa noite. Prontinho. Acho que agora vai dar certo. Deve estar ingressando aqui. Estabelecendo aqui a conexão.
Joia, boa Olá, boa noite. noite. Olá, professora, boa noite. Que prazer tê-la aqui. Boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia, professora. E com você também? Tudo bem, tudo certo. Pessoal, essa é a professora Jane. Me corrige aqui o sobrenome, é Berwanger ou Berwanger? Berwanger, isso. Berwanger. Professora Jane, ela é mestre em Direito Previdenciário, né? Direito Previdenciário é a praia dela, super competente, com cursos próprios, né? Já tem a didática na academia. E eu tomei a liberdade de convidá-la hoje para discutir aqui comigo, para a gente conversar um pouco acerca das consequências previdenciárias, professora, desses acordos judiciais trabalhistas. Isso é uma problemática que a gente vivencia, uma realidade. Eu vivencio todo dia em mesa de audiência, né? Quando se vai fazer um acordo trabalhista, muitas vezes, né, enquanto um obstáculo à homologação desse acordo é a incidência da contribuição previdenciária. Muitas vezes o reclamado não quer fazer o acordo com medo da tributação, então tem todas aquelas questões de quem vai pagar, de quem é a obrigação de pagar, qual é a base de cálculo do respectivo pagamento. Isso é algo que ainda assusta muito e, de certa forma, cria uma grande barreira para a gente alcançar a conciliação trabalhista. E é fato que a gente sabe que o direito do trabalho ele caminha com o direito previdenciário, né? Inclusive, a Justiça do Trabalho tem essa competência específica de estar executando as contribuições previdenciárias decorrente aí das condenações em pecúnia, né, das sentenças que decorrem das sentenças dos acordos que proferi. E aí a primeira colocação que eu trago, professor, é a questão daquela incidência do artigo 276 do decreto 3048, né? Muitas vezes eu percebo que muitos profissionais não têm assim esse conhecimento específico do teor do dispositivo e assim, estão muito mais preocupados em não pagar a contribuição previdenciária do que particularmente entender como é a dinâmica, né, e a incidência dessa tributação específica. Então, assim, existe esse medo. A tributação é um medo grande quando a gente trata em conciliação trabalhista. E isso gera, né, nos acordos trabalhistas, isso gera contribuição previdenciária, né, professor? Isso aí não tem como a gente fugir, seja o acordo com vínculo, seja acordo sem vínculo. Eu acho que a gente tem que começar daqui, né, entendendo que a maioria dos acordos que a gente trata no âmbito do processo de trabalho, como muitas vezes a gente trabalha com verbos referentes à contraprestação de serviços, vai incidir contribuição previdenciária. Não é isso, professora? Vou ouvir agora um pouquinho. Eu gosto de falar, professora, aí eu saio falando, falando. Tá bom. Boa noite a todos. Inicialmente, muito obrigada pelo convite de partilhar aí algumas ideias, enfim, de poder conversar com você. Bom, realmente há uma ideia na reclamatória trabalhista, muitas vezes, de todas as partes, de resolver aquele problema, de resolver aquela situação que é aquele conflito colocado ali na demanda trabalhista. Eu digo todos os envolvidos, até o juiz, né? O juiz também quer resolver aquela situação, de preferência com um acordo, né? Uma ideia de que o acordo, ambas as partes abririam mão de alguma coisa e seria tudo mais rapidamente e facilmente resolvido. Com menor custo também para todo mundo, enfim. E aí começam os problemas que irão depois, né, irão ter reflexo previdenciário. Que é, por exemplo, começando pela reclamatória sem reconhecimento de vínculo empregatício. Aí começa o primeiro problema, porque se não há reconhecimento de vínculo empregatício, depois não dá para alegar que era um empregado, que, né, enfim. Que era Então remuneração, né, conforme, né, aquela previsão lá da 8.212, né, que seria a base de cálculo. Isso, exatamente. Embora eu tenha uma opinião sobre isso, já vi algumas pessoas conversando
que se ele não for um empregado, se ele for um autônomo, da mesma forma deve haver o desconto e recolhimento, porque desde a lei 10.666 de 2003, que está lá no artigo 4º, toda vez que um segurado presta serviço para a pessoa jurídica, é desta a responsabilidade de descontar e recolher. Isso se aplica também para o contribuinte individual. Mas a narrativa, muitas vezes, é levada, a tentativa de levar para o direito previdenciário, é um problema, porque é uma narrativa vinculada ao vínculo, fica redundante, mas relacionada ao vínculo empregatício, lá discutido na Justiça do Trabalho. Então, esse é o primeiro problema que eu vejo, porque, às vezes, a proposta do empregador, a proposta do empregado, e ali tem uma questão também, às vezes, de necessidade, do próprio empregador também querer por fim aquela demanda, resolver por fim aquela demanda, porque quanto mais tempo a demanda rola, maior o risco também de uma eventual condenação ficar mais cara. Então, todos esses fatores acabam fazendo com que a ideia da conciliação, e isso também é um ponto que a Justiça do Trabalho, ela tem como prioridade a conciliação, né? Eu até, assim, no sentido jurídico, do dever ser, do ideal, eu não acho mais adequado. Eu vejo, às vezes, que ao sair de uma reclamatória, em vez de todos saírem satisfeitos, todos saem insatisfeitos, né? Numa ideia de que aquele acordo foi um pouco forçado, um pouco empurrado, tem um pouco disso também, assim, né? De tentar empurrar um pouco o acordo, né? É porque a conciliação, enquanto instituto, quando a gente está na prática, em razão de inúmeros fatores, posso citar um aqui, como, por exemplo, uma pauta de audiência com muitos processos, a conciliação instituto, ela é muito distante do acordo em si. O acordo é só o meio de se externalizar essa conciliação. E isso eu sempre digo, você não concilia em 5 minutos. Você precisa de tempo para conciliar, tempo para amadurecer, né? as bases desse para amadurecer. acordo. Porque ali você está construindo uma solução consensual para um conflito social. Então, eu concordo plenamente, professora, quando já vem aqueles acordos prontos, apressados, ou então quando o próprio juiz, por inúmeras razões, né, de estrutura, de pauta, não escuta as partes, né? A escuta ativa, ela é uma escuta muito importante. E acaba acontecendo isso, né? Gera esse sentimento de insatisfação, e eu vou um pouquinho mais além. As partes não entendem ali o que foi acordado, o que vai receber, e se assustam. O que vai pagar, o que vai pagar, que acho que também tem os dois lados, né? Exatamente. O que vai pagar, como vai pagar, o que está pagando também. Isso aí é algo que a gente tem que observar nessa prática profissional. Eu estou fazendo um acordo, o que é que eu estou pagando? Eu tenho uma reclamação trabalhista com pedidos de A a Z. Uma das grandes características, né, de quem advoga nessa área trabalhista, dificilmente você encontra um processo com um único pedido. Então, são pedidos de A a Z. O que esse acordo, o que essa conciliação, ela está efetivamente quitando? E não sei se a professora vai concordar comigo, às vezes as partes, os advogados, acham que existe uma discricionariedade enorme para estar resolvendo, né? Qual é a natureza jurídica de parcela, se vai ser base de cálculo, se não vai ser, percentual. E esquece que lá na ponta tem um terceiro credor, né? Que é o próprio INSS com legislação específica, regulamentado, determinando as obrigações fielmente em percentuais. E às vezes eu vejo as partes transacionando natureza jurídica de parcela, percentual, que vai de encontro aí à legislação positivada, né, regulamentada. Outra coisa que, para mim, uma coisa que as pessoas também não entendem, é essa questão de que
A pessoa teve um vínculo empregatício, e muitas vezes teve mesmo, de, sei lá, 2010 a 2014. Teve um vínculo, e vínculo eu falo, não com carteira assinada, teve de fato um vínculo, trabalhou, a Prestou pessoa trabalhou, serviços, né, prestou para alguém de serviço forma mediante habitual, remuneração, eventual. todas as características do vínculo empregatício ali presentes, tanto pelo olhar seletista como pelo olhar da lei previdenciária. Previdência. E aí, para tentar levar esse tempo para o INSS, o reclamante ajuiza uma reclamatória, o reclamado vem, faz acordo e pronto, agora eu tenho esses 4 anos reconhecidos para o INSS. Só que não, né? Só que não porque... E aí, muitas vezes as pessoas se iludem achando que a reclamatória, como se aquela sentença... E aí o mais relevante nem é se foi acordo, se não foi acordo, mas se, como aquela sentença automaticamente obrigasse ou automaticamente ingressasse no mundo previdenciário. E isso não acontece, isso causa uma frustração. E aí eu digo assim, não se deve utilizar a reclamatória trabalhista como um trampolim para chegar no previdenciário. Não é esse o objetivo e não pode ser esse. A ação trabalhista ela não é uma condição e não há uma vinculação entre uma coisa e outra. Até porque as competências são diferentes, né? A Justiça do Trabalho sequer tem poderes, competência. inclusive. Os poderes, inclusive. Os poderes, inclusive, eles são diferentes. O poder da Justiça do Trabalho alcança a relação trabalhista. Ela não obriga o INSS, Não produz não vai efeitos tão jurídicos longe. para fora. O INSS nem participou da Exatamente. relação processual. E aí seria a competência da Justiça Federal e não da Justiça do Trabalho, né? Já são competências distintas. Então é importante a gente compreender isso. E uma questão básica para o direito previdenciário, que está na lei, não é uma coisa que o INSS inventou, que o juiz federal inventou, é a exigência do início de prova material. Então, às vezes, a pessoa perde o foco ajuizando uma reclamatória, em vez de buscar uma prova material para levar para dentro do INSS e daí produzir prova testemunhal na via administrativa, ou se não, mesmo na via judicial. Mas essa exigência do início de prova material também é uma questão que, às vezes, as pessoas não compreendem. A prova material é exigência da lei, não é do INSS. Claro, o INSS aplica a lei nesse caso. E às vezes o pessoal vem e diz assim, eu tenho 20 testemunhas se precisar. Diz assim, troca 10 por uma prova material. Por uma prova material. Então essa é uma questão que também intriga, né? Como as pessoas se iludem com isso até hoje, assim, de achar que elas vão pegar prova, só testemunha, ou outra coisa assim, que eu escuto muitas vezes, que o segurado chega e diz assim, o empregador é meu amigo até hoje, vai lá e confirma no INSS. Só que não tem prova material, não adianta. Então, toda discussão trabalhista para fins previdenciários, ela tem que ter não que não possa fazer, na verdade, não é o problema. Não é que ela atrapalha, mas muitas vezes não ajuda em nada. Então, movimentar a Justiça do Trabalho para reconhecer um vínculo prescrito que não teve prova material... Com fins previdenciários, não com com fins previdenciários, trabalhistas, notoriamente com fins previdenciários, e aí isso acaba trabalhando contra, porque parece, muitas vezes, que a pessoa tenta dar um carteiraço deixa eu ver se eu uso uma outra palavra, usar a autoridade, né? Eu sei, a palavra bem simples, né? Usar a autoridade do juiz do trabalho. Bom, o juiz do trabalho confirmou que ele trabalhou. Só que tá, ok, confirmou para aqueles fins, não para fins previdenciários. Claro que isso, se a gente pensar, por exemplo, então isso 2 juízes vão tratar da mesma coisa, né? Isso foi até uma mudança de paradigma para o rural, né? Que antes, para a aposentadoria do rural, né, bastava assim, há muitos anos atrás, bastava não ter nenhum vínculo urbano, né?
E hoje já, né, hoje a exigência já é muito mais árdua para se conseguir aposentadoria especial, com base nessa, né, na prova. Na acho que assim, aí vamos pensar no lado bom, né? Por exemplo, muitas vezes eu pergunto para o cliente se por acaso ele ou algum colega do mesmo setor não chegou a ajuizar uma reclamatória pedindo insalubridade, e nesse caso, não por ele ter pedido e não por ele ter ganho, né? Não por ele ter ganho a insalubridade, mas porque ali se produziu uma prova técnica que pode ser usada na via previdenciária. Então, tem situações, sim, que pode. Às vezes, também, por alguma dificuldade de logística, alguma coisa assim, pode-se buscar uma prova emprestada, um depoimento emprestado. Então, da justiça, daquele processo trabalhista, pode-se buscar para trazer para a via previdenciária também, né? Então, isso tudo pode contribuir para produzir a prova são e indícios, conseguir... né? Conseguir a prova daquele direito no INSS, né? Mas acho que assim, a primeira coisa que tem que tirar um pouco das lendas, né? Desconstruir algumas coisas que tem muito no senso comum de como vai se produzir essa prova. Né? Sim, sim. E aí a questão da discriminação nas parcelas, né? O que que eu vejo? Né? A gente faz o acordo trabalhista, chega-se à conciliação, faz o acordo trabalhista e, por determinação legal, deve ser discriminada aquelas parcelas, obviamente, sobre quais aquele valor está incidindo para fins, né, previdenciários. Até porque sobre aquelas parcelas vão ser recolhidas a contribuição que vai ter a contagem, né, respectiva aí do tempo de serviço, seja um prestador, seja um empregado com vínculo, porque o autônomo ele também contribui. E aí, professora, eu vejo, vamos colocar tudo natureza indenizatória. Não, né, eu escuto demais, chega lá na minha mesa, já fizemos aqui o acordo, vou pagar 5.000 para ele, e é tudo indenizatório. Como é que é tudo indenizatório, né? Peraí, o que é que vocês estão quitando? Às vezes não fica nem acordado a que aquela quitação, a que aquele valor se refere? Quais são os pedidos que você vai quitar? Em relação aos pedidos que foram feitos, que vai ser objeto de quitação, quais são as verbas, o valor correspondente a cada verba, de forma que possa incidir essa tributação. E lembrando, né, professora, que o empregado também, já que a professora tocou nessa questão de desconstruir os mitos, o empregado sempre acha que ele não é devedor de contribuição previdenciária. Né? Não, aí a contribuição, eu trabalhei, ele não me pagou, né, vai me pagar agora, então é ele que tem que recolher, né? O empregador que deve recolher. Né? Eu não estou dizendo que, enquanto objeto do acordo judicial, não se possa chegar a esse consenso de que o valor é líquido para o respectivo reclamante. Mas a gente tem que, pessoal, também desconstruir essa ideia de que o empregado ele não é devedor previdenciário, de que ele não contribui. Ele tem que, a obrigação legal dele é contribuir com a cota parte sobre as parcelas que vão dessa natureza jurídica salarial que já vem previamente definida em lei e que eu entendo que a gente não pode estar mexendo na natureza jurídica dessas parcelas. Até porque isso pode prejudicar o próprio segurado, o próprio reclamante, né, que terá a contribuição recolhida e seu benefício. Uma coisa interessante também que eu vejo, muitas vezes a discussão não é reconhecimento ou não reconhecimento de vínculo, e sim adicionais, né? Adicional de insalubridade, periculosidade, horas extras e assim por diante. Né? Então, tu tem adicionais que vão compor o salário de contribuição. E nessa situação se torna ainda mais relevante, a não ser que o segurado já contribua no teto, aquelas remunerações com o respectivo cuidado que tem que se ter com elas, vai ter efeito previdenciário. E aí isso é muito importante porque vai aumentar a média, vai aumentar o valor do benefício.
Então, às vezes, a pessoa faz um acordo, alguma coisa, pensando no imediato, e acaba não tendo esse reflexo depois, né? Faz um pacotão, né? E aí vai ter dificuldade. Então, isso também é importante ter consciência, porque hoje em dia, a aposentadoria é o resultado da vida, de uma vida de contribuição. E o Muitas sistema vezes é contributivo, né, professora? e Tem é que média de contribuir. longo tempo, né? Não é mais. Antigamente era 3 anos, né? Não, é de longo tempo. De né? longo tempo. Então a média vai ser feita de um período bem longo. Desde julho de 94, nós já estamos com quase 30 anos, né? Quase 30 anos de média. Então, às vezes a pessoa pensa assim, tem lá 5 anos, não vai fazer diferença, mas faz, ainda mais agora que a média é dos 100% dos salários, né? Não é dos 80% maiores, então não tem nem o que excluir, e aí acaba às vezes aquele período ali puxando a média para baixo, ou poderia ter puxado para cima, não puxou para cima. Então é o reflexo, não é mais uma coisa recente, uma coisa, né, que isso muitas pessoas têm na ideia de que vou começar a contribuir sobre um valor maior quando chegar mais perto, né? No caso de autônomo, enfim, não, é resultado da vida toda de contribuição. Então, se a pessoa abrir mão de uma coisa que ela teria direito, que poderia aumentar, né, ou incorporar ao seu salário de contribuição, ela acaba se prejudicando por uma questão imediata que ela quer resolver ali, mas às vezes se prejudica no futuro. Infelizmente é isso que ocorre. Muitas vezes também, quando a gente trata dessa questão da conciliação, professora, eles invocam a súmula 67 da AGU. E a AGU tem essa súmula de 2012, né, que diz que as partes são livres para, no caso, discriminar a natureza das verbas objeto do acordo judicial para efeito de cálculo de contribuição previdenciária. Que eu, particularmente, entendo que isso também é um problema, né? Por quê? Porque a gente tem, de um lado, uma súmula administrativa, né, da AGU, que vai de encontro também ao que está na legislação previdenciária, na 8.212, onde tem lá discriminado o que será cada parcela. Então, eu tenho um entendimento e uma resistência a essa conduta da pessoa, né, essa ideia equivocada, no meu entender, de que as partes podem estar resolvendo natureza jurídica de parcela. Então, eu tenho assim, realmente um entendimento de que essa súmula extrapola aí a qualquer competência legal e hoje em dia já nesse sentido. A Justiça do Trabalho já vem entendendo diferente, né? A proporcionalidade das parcelas, tudo isso já vem sendo tratado de uma forma diferente. Então, mesmo tendo essa súmula, e na prática também a própria AGU, o procurador acaba não seguindo não invocando, né? E não seguindo esse entendimento. Ele acaba sustentando também que se eu pedir 100 mil de verbas remuneratórias e 5 mil de verbas indenizatórias, eu não posso dizer, não, os 5 é só daquilo ali, é proporcional, né? Então, esse cuidado. Claro que se isso depois for no momento em que por exemplo, a sentença de primeiro grau foi proferida, não houve reconhecimento de verbas remuneratórias, só houve de verbas indenizatórias, e se chega a um acordo em cima disso, é outra história, né? Houve o reconhecimento lá de 20 mil de verba indenizatória, nenhuma verba remuneratória, e aí se faz um acordo em cima apenas da verba indenizatória. Tudo bem, porque só aquilo, embora o pedido tenha sido... né? O pedido tenha sido mais amplo, mas já sucumbiu e aquilo lá não faz mais parte, né? Numa hipótese dessas. Mas, geralmente, a celeuma se dá na primeira instância, quando
há aquele momento da audiência, aquele debate, aquela tentativa do juiz de propor a conciliação, o acordo, né? Enfim, essa mecânica aí que é muito comum na Justiça do Trabalho, de tentar ali meio conduzir um acordo, enfim. Então, é ali que ocorre essa situação e é ali que ocorre, às vezes, a ilusão de que não vai haver condenação em pagamento de contribuições previdenciárias, né? Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem um entendimento que se for um acordo sem reconhecimento de vínculo, se não houver discriminação das parcelas, se disser assim, o acordo tem natureza indenizatória nos termos da lei civil, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem jurisprudência dominante que entende que é devida à incidência da contribuição previdenciária, que essa atribuição genérica de que tem natureza indenizatória nos termos da lei civil não é suficiente para atender, em especial, o que determina o artigo 276 do decreto, né, 3048 de 99, caso alguém queira, né, anotar aí essas determinações, a discriminação da parcela, da responsabilidade pelo pagamento, essa regulamentação a gente encontra no decreto 3048 de 99. E para o INSS, professora, a ideia da proporcionalidade, ela encontra aí, no caso, respaldo legal, né? Porque o que acontece? Às vezes, no acordo judicial, não tem a discriminação das parcelas. E aí, o silêncio, entende-se, né? Isso já é próprio da dinâmica de muitas varas de trabalho, que aquele valor quitou o objeto da inicial de forma proporcional ao que foi pedido. Então, tinha 5 pedidos, né? Digamos que pelos valores eram iguais, eram ali 20% de cada pedido. Pega-se o valor que foi acordado e faz essa distribuição, sem mexer em natureza de parcela, porque a parcela está lá conforme que foi pedido. Essa ideia de proporcionalidade, né? Para fins previdenciários, o INSS também, ele entende dessa forma, encara bem, pode ser ajustado isso, né? No acordo judicial, que o pagamento das contribuições previdenciárias vai observar a proporcionalidade em relação às parcelas que foram postuladas, que foram pedidas, porque isso acontece muito na prática profissional, né, quando da homologação dos acordos judiciais. Eu vejo assim 2 situações. Uma situação é quando há cálculos, liquidação, né, na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, na reclamatória, aí é uma situação, porque aí ali você vai buscar o valor do salário, o valor que incidiu e tudo direitinho. Agora, quando a coisa é mais, aspas, jogada, bem difícil, muito difícil você conseguir ter um reflexo. Mas também, uma coisa que eu percebo, assim, muitas vezes a pessoa se ilude com esse reflexo, né, achando que ele vai ser muito grande, que ele vai ser... E aí você tem 5 anos, os últimos 5 anos de reclamatória, às vezes menos, um tempo de quase 30 anos, com um acréscimo de R$200 no mês. Isso não dá nada. Isso não dá nada, não repercute nada, né, não traz efeitos, quase nada na reclamatória. Diferente é a situação do tempo. Do tempo, sim. Porque aí você tem, primeiro, um tempo maior. Né? Muitas vezes você tem uma reclamatória em que se busca o reconhecimento do vínculo de um tempo maior que 5 anos. Essa é a primeira questão. A outra é que mais tempo hoje em dia pode fazer com que a pessoa alcance uma regra de transição ou até mesmo alcance uma melhor regra. Uma melhor regra. Perfeito. Por exemplo, soma de pontos, totalizar ali o pedágio de 100% e a idade. Então, aí sim pode ter um impacto maior. Então, na prática previdenciária, o que eu percebo assim, em muitos casos, muitas vezes os clientes vêm para a gente, doutor, eu tive uma reclamatória trabalhista, ganhei, quero ver se isso vai aumentar. E aí você vai ver, a pessoa já pagou no teto, ou vai ver aquilo em termos de valor mensal, o todo ele foi grande,
mas em termos de valor mensal, quando você vai atribuir, acaba não tendo muito efeito. Então, não estou querendo dizer que a pessoa não deva procurar e analisar, acho que é um direito que ela tem, enfim, beleza, mas às vezes isso não repercute aquilo que ela espera na Justiça do Trabalho. O que, quando você tem, claro, por exemplo, 30% de insalubridade, de periculosidade, né? Isso é uma coisa que vai impactar bastante. Mas a pessoa fazia horas extras, algumas horas extras, isso acaba não impactando. Então, realmente há essa diferença aí no impacto previdenciário dessa discriminação, não ou mesmo do que vai constar lá na reclamatória, naqueles cálculos. Uma das alterações trazidas pela reforma trabalhista foi justamente essa, no sentido da exigência da liquidação dos pedidos. Até porque, uma vez liquidados os pedidos, fica mais fácil a gente enfrentar essa questão aí da proporcionalidade. E outra cláusula que também tem que ser muito bem ajustada, a meu ver, nos acordos judiciais, é o responsável pelo pagamento, né, professora? Porque, assim, tanto o empregado, né, ou o prestador tem a contribuição devida dele, a cota-parte dele própria, como também o empregador tem a dele. Então, a gente não pode partir do pressuposto de que o ônus financeiro será sempre do ou empregador. Total, né? Que será sempre totalmente do empregador. Do empregador. Então, assim, um dos grandes equívocos que eu vejo também nas conciliações é isso ficar definido, porque é algo que não se pode presumir. Você vai aplicar o que está na lei. Não dá para presumir que o ônus financeiro total da contribuição previdenciária é do empregador. Se isso não ficar muito bem definido, eu entendo que deverá ser recolhido, ainda que seja homologado o acordo judicial, o empregado vai ser responsável pelo pagamento da cota-parte dele e o empregador será responsável pelo pagamento da cota-parte dele. É por isso que tem que se observar, quando a gente trata dessa questão de acordo judicial, se a importância, se for uma obrigação de dar, de pagar, se a importância é líquida, né? Em benefício aí do respectivo reclamante. Penso eu que não tem como a gente presumir, professora, não existe aí discricionariedade legal para a gente presumir porque é um acordo judicial ou porque é uma condenação judicial, numa reclamação trabalhista, esse ônus será sempre na totalidade do empregador. Porque a lei atribui a cada um a sua responsabilidade, né? A lei atribui. O empregador paga sobre a folha de salários, o empregado paga sobre o salário de contribuição aquilo que ele recebe. Então, se é uma verba a mais no salário de contribuição, é algo que ele vai ter que pagar. Verba que compõe o salário de contribuição, sempre lembrando, porque muitas coisas que são pagas não compõem, a própria lei não prevê. O que você falava antes, assim, de fazer acordo e atribuir tudo, é que a contribuição previdenciária é tributo e isso está regulado em lei, é determinado por lei, não é uma escolha. E essa é uma questão assim que, de modo geral, muita gente acha também que pagar INSS é uma escolha. Os empregados não pensam assim, mas muitos autônomos pensam assim. Eu não quero pagar INSS. Tudo bem que eles não se consegue fiscalizá-los, mas e não se consegue mais ou menos, poderia. A Receita Federal, uma época, fez alguns projetos, enfim, teve uma época que intimou 70 e poucos mil autônomos que declaravam o imposto de renda, faziam livro caixa com entrada mensal, pagavam imposto de renda sobre aquilo, mas não pagavam contribuição previdenciária. Mas, no geral, há uma ideia também de que o autônomo paga se quer sobre quanto quer, o que também está errado, né? O empregado geralmente sabe que ele tem a contribuição porque ele tem na fonte todo mês. Então, é um pouco, o raciocínio dele é um pouco diferente. Mas sim, assim, essa ideia de que, como se eu pudesse dispor sobre, é como se eu dissesse assim, eu vou comprar uma casa tua e eu não vou, tu não vai precisar pagar IPTU, né? Ou, não vai precisar pagar ITCD, eu não vou precisar pagar ITCD. Não é
causa maior situação é outro, e TBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Não vou precisar pagar porque nós chegamos a um acordo que não precisaria pagar. Ou, o que muitas vezes ocorre, é a gente, por algum motivo, eu comprei, a gente colocou um valor, a casa vale 500 mil, nós colocamos 300. O município vai dizer assim, ó, minha filha, não tem nada a ver com isso, tá? Cada um, vocês querem, bota o valor, ele quer pagar R$1, o problema é seu, mas a tributação vai ser sobre o valor do imóvel. O raciocínio é exatamente o mesmo. Que é exatamente algo compulsório, né? Que previsto em lei, previsto, né, autorizado pela Constituição Federal. E eu acho que isso são dois pontos de consenso. Primeiro que a responsabilidade pelo pagamento não é algo discricionário e a natureza jurídica das parcelas que vão compor o salário de contribuição também não é algo discricionário, porque tudo encontra aí a respectiva previsão legal. E aqueles casos também procuram muito na Justiça do Trabalho, equivocadamente, os casos onde houve o desconto, né, da cota parte do empregado em folha, está lá no contra-chequezinho, né, o percentual devido pelo empregado, e não há o repasse para o órgão previdenciário. A gente, né, enfrenta uma problemática também nesse sentido, às vezes, né, não é objeto da reclamação trabalhista, mas a gente acaba lidando com essa problemática, que também já vai fugir a competência, né, da Justiça do Trabalho, no sentido de que houve o efetivo desconto, o ônus financeiro foi do empregado, mas não houve esse repasse do valor para o órgão previdenciário, né? Isso para fins de reconhecimento de tempo de serviço, porque aí a pessoa eu pego empregados com 30 anos de contribuição, 35 anos, está tudo bonitinho lá descontado, vai lá no INSS, às vezes até por ocasião de uma enfermidade, para tentar um auxílio-doença, não tem recolhimento. Aí vem o problema, né? Vem o problema, assim, contra a empresa, claro, porque ele vai ali querer a responsabilidade civil do empregador, né, em relação ao dano causado, mas tem um problema aí previdenciário no sentido de reconhecimento do tempo de serviço, né, professora? Também. Que Não, com certeza. outra demanda, né? O INSS não indefere benefício dizendo assim, falta de recolhimento de contribuições. Ele não diz isso. Mas um período de 10 anos que o segurado tem carteira e não está no CNIS, o INSS vai dizer, falta período de carência, não totalizou, ou no caso, muitas vezes, que você citou, do benefício por incapacidade, o INSS vai dizer, falta qualidade de segurado, por exemplo, já não está mais contribuindo há 10 anos, tem um buraco ali, enfim. Então, isso acaba levando a indeferimentos. Até é importante dizer que tanto o Conselho de Recursos, como da Previdência Social, como também a TNU, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, entendem que a carteira de trabalho, ela é prova daquele vínculo se ela tiver a ordem cronológica correta, se ela estiver sem rasuras, enfim, sem então rasuras, ela vai ser reconhecido. Mas, num primeiro momento, em geral, é o indeferimento. Não tem no sistema, né, acaba muitas vezes sendo indeferido o benefício, porque não houve de fato, porque não houve recolhimento. Né, mas acaba se colocando ali um outro motivo, falta de carência ou falta de qualidade de segurado. Por parte do empregador, isso se chama apropriação indébita. Né, ele descontou e não recolheu. Ele ficou com o dinheiro ali no meio, né? Então, isso acontece sim, né? Às vezes, bem às vezes, né? É um problema de sistema, Outro dia eu vi um segurado em que o município descontou as contribuições e simplesmente não aparece lá. Então, certamente o prefeito não embolsou dinheiro, o município não deixou de recolher. Então, isso também ocorre, de não serem lidas as contribuições, alguma coisa de sistema. Mas, na maioria das vezes, em que há esse buraco, é porque realmente não houve o recolhimento de contribuições. Aí o empregador não descontou, ou descontou, não recolheu, enfim, essa...
Mas essas aí hipóteses. tem que judicializar, né, professora? Assim, para o empregado, no caso, auferir o benefício diante desse quadro, né, não havia, como a doutora colocou, né, Uhum. administrativamente não tem como a gente, no caso, né, conseguir judicial Até isso. tem, até tem a hipótese da justiça, do Conselho de Recursos, né? Hoje em dia tem muita coisa que se consegue resolver no Conselho de Recursos. O Conselho de Recursos, ele também segue ele tem coisas que o Conselho de Recursos não consegue fazer porque está no decreto, né, e tudo, então é mais complicado. Ou está na lei e o juiz pode julgar inconstitucional, pode ter um pouco mais de margem, vamos dizer assim. Mas tem muitas coisas, de fato, que é melhor você fazer no Conselho de Recursos do que no Judiciário. Que o Isso. entendimento do Judiciário, às vezes, é mais restritivo que o entendimento do Conselho de Recursos. Depende muito da situação, depende da matéria, enfim, mas tem sim hipóteses em que é melhor manter na via administrativa do que ir para o Judiciário. De todo modo, em última análise, né, enfim, caso tenha perdido, caso tenha mesmo optado, porque não é obrigado a exaurir a via administrativa, sim, aí pode judicializar e tem bons precedentes nesse sentido, dizendo, por exemplo, da validade da carteira de trabalho, né, das outras provas, muitas vezes contra-cheque, e hoje em dia, assim, às vezes e-mail, crachá, enfim, uma série de hipóteses em que pode-se comprovar, pode-se utilizar outros elementos de prova para provar o vínculo e outras questões a serem comprovadas. Perfeito. É aí onde caminha, né, o direito do trabalho caminha com o direito previdenciário, né? Não tem como a gente pensar, né? E aí eu reitero aqui o que a gente, né, conversou aqui no começo da nossa aula de hoje. Não tem como a gente pensar, por exemplo, na transação, na conciliação de valores, parcelas trabalhistas, sem entender que isso sim gera consequência previdenciária. E a gente tem que entender, né, quais são a natureza jurídica de cada parcela que está sendo objeto desse acordo, né? Me parece, professora, tem que entender que o ônus financeiro pode e deve também, é do empregado, é do empregador, é do prestador e como também é do tomador de serviço. A regra geral é essa, né? Então, qualquer excludente a essa regra geral tem que ficar muito bem delimitado no objeto do acordo judicial. E outra impropriedade que eu também verifico, professora, é quando no acordo judicial diz assim, ó, o acordo ele dá quitação em relação ao extinto contrato de trabalho. Você tem lá os pedidos da inicial, liquidados, as verbas, e aí, enquanto cláusula de acordo, a quitação, que a gente chama, é geral, contra o extinto contrato de trabalho, em relação ao extinto contrato de trabalho. Aí, mais na frente, lá no acordo, quando vai falar da contribuição previdenciária, vem e fala que a natureza das verbas, né, do acordo é natureza indenizatória. Me parece que isso é uma impropriedade, né, gritante, professora, porque eu sempre, né, eu entendo dessa forma. Tem que ter uma compatibilidade entre aquilo que está sendo quitado pelo acordo e a natureza das parcelas. Não dá para a gente, no caso, dizer que quita tudo e não, né, não haver essa discriminação, nem sequer pensar nessa proporcionalidade e ter uma cláusula zona geral de quita tudo e tudo é indenizatório. Né? Eu acho que isso tem que ficar bem amarrado no acordo judicial. Ter um alinhamento entre efetivamente o que a conciliação está quitando, está resolvendo, que eu posso ter até uma conciliação parcial e não uma conciliação em relação a todo o objeto do processo. E com base no objeto dessa conciliação, realmente definir quais são as parcelas que estão sendo pagas, quitadas, em relação àquilo que foi pedido. Eu acho que a gente encontra essa limitação prática, até para a gente pensar num acordo com quitação geral. Eu sei que muitos colegas fazem, entendem essa possibilidade, entendem pela disponibilidade do direito,
Mas quando a gente trata de consequência previdenciária em relação a isso, me parece que isso também é um problema. Você está quitando tudo, está quitando algo que nem pedido foi, está quitando algo que pode vir a ser pedido, né? Está quitando algo que já venceu e não foi pago. Se a gente pensar, por exemplo, numa doença ocupacional, a doença ocupacional ela pode aparecer só depois, né, de homologado o acordo. Me parece também, assim, eu entendo que tem que haver esse alinhamento. Né? Tem que estar definido no termo de acordo o que se está quitando, qual é o objeto e quais são as parcelas efetivas em relação àquele contrato de trabalho, se a discussão for de vínculo, ou em relação àquela prestação de serviço, se for uma prestação de serviço civilista. Até porque quando a gente fala de competência da justiça do trabalho, eu vou ter sempre do lado, enquanto reclamante, uma pessoa física prestadora. A gente não Sim. tem competência para analisar demandas onde o prestador de serviço é a pessoa jurídica, é sempre uma pessoa física. Então, eu vejo também como uma impropriedade que dificulta esse encargo previdenciário, essas cláusulas gerais, de quitação geral, Sim. é tudo indenizatório. Ninguém coloca que é tudo natureza salarial, né? Coloca que é tudo indenizatório. Às vezes dá uma impressão assim que todo mundo se junta para não repassar dinheiro para o INSS. É claro que uma coisa é o empregador fazer um acordo por 10 mil, outra coisa por 10 mais isso, mais aquilo, né? Isso vai fazer diferença e vai. E também o empregado vai dizer, não, mas eu podia pegar essa parte para mim e versificar para o INSS. Então paga direto para mim, né? Mais ou menos isso. É tentador, né? Eu quero dizer, é tentador, mas é errado, né? É errado. Realmente, de acordo com a legislação, não deveria ser dessa forma. Joia, professora, eu só tenho a agradecer. Eu acho aqui que foi muito esclarecedor, né? Quem milita na área trabalhista precisa desse esclarecimento, principalmente observar isso enquanto cláusula de acordo específico. Definir isso aí, definir o objeto, definir se o acordo é líquido, definir de quem é a responsabilidade, quem será a responsabilidade pelo pagamento de contribuição previdenciária. Aqui a gente falou só de contribuição previdenciária, mas a gente tem ainda imposto de renda e tem também as custas processuais, né, que também geram encargos decorrentes desse acordo judicial, e tudo isso pode aí repercutir, a gente achar que o processo está resolvido, não está, porque mais na frente vai se deparar com uma execução previdenciária, né, decorrente dessa conciliação, desse acordo, e aí competência sim da Justiça do Trabalho. Eu te agradeço demais, foi um prazer partilhar esse momento, né? Acho que, como eu sempre digo, direito do trabalho e direito previdenciário caminham juntos, né? E me coloco aqui à disposição para a gente estar voltando aí a debater mais temas aí correlatos, conexos. Vou, né, fazer o convite aos seguidores da professora que acompanhar em matéria trabalhista o Direito do Trabalho em Debate. Faço também o convite aos seguidores do Direito do Trabalho em Debate seguir a professora Jane, que também traz questões previdenciárias, né, importantíssimas para a prática profissional. E vou aí deixar a professora se despedir do pessoal. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Eu partilho dessa ideia que a Previdência Social surgiu em decorrência do trabalho, né? Ela está muito ligada ao trabalho, não só ao emprego, ao trabalho de uma forma mais ampla. Então, com certeza, tem muitas coisas comuns, enfim, e eu quero agradecer a oportunidade de ter partilhado também esses momentos com você, fazer a gente pensar, raciocinar sobre algumas coisas, muito bacana. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada, boa noite, seguimos juntos, bom descanso, professora, obrigada, prazer enorme e até a próxima. Até mais. Tchau, Tchau. tchau, boa noite.